Pessoas, boa noite. Nossa live de hoje será sobre controle da fome, da vontade de comer. Sabe aquela coisa que algumas pessoas falam, meu problema é que eu adoro comer? Olá, boa noite. Meu problema é que eu adoro comer. Então hoje é o dia de resolver esse problema, tá? Então hoje você vai receber 4 orientações. Deixa eu pegar aqui. 4 orientações, Alba não perde uma, para controlar a fome. 4 orientações para controlar a fome. Fixar comentário. Vamos lá. Estou com uma mega espinha aqui, gente, que eu não consegui esconder de vocês. Mas vamos aqui, porque é vida real, quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. Então, 4 orientações para controlar a fome. Primeiro eu quero diferenciar com vocês o que é fome e o que é vontade de comer. E existem situações em que a gente consegue fazer a proeza de juntar as duas coisas numa situação só. Juntar a fome com a vontade de comer, tá? Então, a fome física é uma real necessidade do nosso corpo por alimentos. Ele pode ser gerado por alguns erros que a gente comete. Por quê? Numa pessoa com o corpo funcionando de forma equilibrada, qual é o normal? Você tem fome, você come e você fica saciado. Beleza. Numa pessoa inflamada, a relação entre a grelina e a leptina, que são 2 neurotransmissores ligados à fome e à saciedade, fica completamente bagunçado. Então você tem fome, você come e continua com fome. Então, para controlar isso, não é fechar a boca. Não é usar sua força de vontade. É você equilibrar coisas no seu corpo que não vão gerar desequilíbrios. É você ajustar algumas coisas no seu corpo que não vão gerar um desequilíbrio para você. Porque se tiver desequilibrado, não tem força de vontade que aguente. Eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo, para vocês entenderem. E tem uma coisa, quando o nosso corpo realmente precisa de comida, ele não vai querer um bife, ou um frango, ou um salmão. Ele vai querer carboidrato, de preferência carboidrato simples. Seu corpo vai estar condicionado a te pedir algo que traga energia rápida para o cérebro. Então, quando seu corpo precisa de comida, ele vai te pedir carboidrato. Ele vai te pedir doce, ele vai te pedir pão. E eu vou contar uma história aqui pra vocês. Alguns anos atrás, eu comi um japonês e passei muito mal com ele. Eu tive vários episódios de diarreia, eu fiquei enjoada, eu não conseguia comer direito. E eu levei uns 2 dias nesse processo e eu tinha que viajar para Campos. E eu nem viajei porque não tinha condição de dirigir. Quando eu cheguei em Campos, não tinha nada em casa, eu fui comprar algumas coisas e fui à padaria. Levou ali na padaria rápido, né? Uma coisa mais rápida para trazer para casa, para as crianças comerem e tal. Quando eu entrei na padaria, eu peguei um pão doce. E eu não comia pão doce desde criança, tá? Peguei um pão doce. Quando eu passei no caixa, eu vi uma cocada. E eu peguei a cocada. E eu vim comendo a cocada do caminho da padaria para casa. Aquele doce da cocada estava queimando minha garganta e eu não parava de comer. E eu pensava assim, gente, minha diarreia vai voltar, porque eu tô 3, 4 dias sem comer direito. Tendo diarreia, tô mandando essa carga de doce para dentro, vai voltar a diarreia. Mas eu pensava e não parava de comer. Por que isso aconteceu? Porque meu corpo estava tão debilitado que o meu raciocínio não podia suplantar uma necessidade do meu corpo, era uma necessidade de sobrevivência. Não que eu fosse morrer ali, né? Mas as células do meu cérebro estavam precisando muito de glicose. Então eu dei 2 passos ao mesmo tempo, um pão doce e a cocada. Então, quando vocês passam muitas horas sem comer,
o seu corpo vai te pedir comida, não tem para onde correr. Não é vontade de comer, é uma necessidade do corpo, que você pode corrigir, pode evitar, se você comer nos horários que tem que comer. Então, vou trabalhar algumas questões aqui com vocês. Um é o horário de comer. A outra é o que comer, para desinflamar o corpo e não gerar esse desequilíbrio entre as bactérias boas, entre os nutrientes, acorda, Raquel, entre os neurotransmissores que regulam fome e saciedade, tá? Então, vou falar duas orientações a respeito da fome física, de uma necessidade do corpo, e duas orientações em relação a olho grande, a vontade de comer, beleza? Então, primeira coisa, horário das refeições. Você vai perceber se o que você come gera impacto negativo para você, no sentido de você compensar em outros horários ou não. Isso serve tanto para o que você come quanto para o que você não come. Por exemplo, se eu fizer minha última refeição 4 horas da tarde, na hora de dormir eu tô com fome, óbvio, mas tá tudo sob controle. Eu tô com fome e falo, tudo bem, tô com fome, daí vou dormir. No outro dia eu acordo ótimo, vou para atividade física, corro na esteira, faço uma aula de academia e tô maravilhosa, mesmo sem comer desde 4 da tarde ou 3 da tarde, que eu já fiz isso, beleza. Agora, se eu não comer no meio da manhã, já era. Se eu fizer um jejum, por exemplo, não intencional, se eu sair da atividade física em jejum, de lá fui fazer uma coisa e outra, cheguei a casa meio-dia, já para almoçar, antes do almoço eu preciso comer alguma coisa. O almoço está sendo posto na mesa, eu tenho que comer alguma coisa, porque se eu não comer, eu vou comer muito no almoço, vou sair da mesa com fome. 1 hora depois eu tô com fome, é uma necessidade do meu corpo, porque o meu corpo funciona desse jeito. Você precisa observar se você não tomar café da manhã, se isso repercute na hora do almoço. Se você não comer no meio da manhã, se você chega na hora do almoço morrendo de fome. Se você não come à tarde, à noite você tá morrendo de fome, porque as pessoas costumam dizer, meu problema é à noite. E na maioria das vezes o problema não é à noite, o problema é à tarde. A pessoa não comeu à tarde, não comeu direito à tarde e à noite ela tá faminta, porque o corpo dela tá precisando dos nutrientes que ela não ofereceu no horário certo. Então, café da manhã, muito importante. Meio da manhã, muito importante. Meio da tarde, muito importante. A refeição do meio da tarde, eu poderia dizer que para quase 100% das pessoas é importantíssimo. É muito raro alguém dizer, não, à tarde eu não como nada e à noite eu fico tranquila. Muito raro. O da manhã e do meio da manhã acontece em algumas pessoas e outras não. Por exemplo, comigo acontece, como eu falei, tá? Então, por exemplo, no dia que eu faço consultório de manhã, eu tomo café da manhã, 8 e pouco, vou pro consultório. Se eu não conseguir comer nada no meio da manhã, eu saio do consultório comendo o que eu levei pro meio da manhã. Porque mesmo que eu esteja vindo para casa e que eu vou almoçar meia hora depois, ainda assim eu faço essa refeição intermediária porque faz falta para mim. Então, para a gente ter equilíbrio, a gente precisa entender quais são as necessidades do nosso corpo, porque a gente não vai conseguir contra isso. O nosso corpo foi programado para funcionar de uma forma. Se você respeitar isso, você consegue colocar seus hormônios, seu metabolismo, seu sistema imunológico, tudo em equilíbrio. Se você quiser passar por cima disso e fazer do seu jeito, não vai rolar, né? Porque a gente precisa lembrar que quem fez seu corpo é maior do que você. Então não inventa moda. Segue o que tem que fazer. É muito comum as pessoas, por exemplo, tirarem o carboidrato de manhã, né? Tomar café e ovo. E no decorrer do dia a pessoa fica comendo alucinadamente, ou come muito no almoço, come muito à tarde. Então não faz sentido, porque quando a gente acorda, o nosso corpo realmente está precisando de fontes de energia.
Então é o melhor momento para você oferecer nutrientes para o seu corpo, carboidrato, proteína, o que for. Ao longo do dia, ele vai precisando cada vez menos. Até 4 horas da tarde, que a gente tem um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente está precisando de comida. De 4 em diante, já começa a declinar a necessidade de oferta de substrato para gerar energia para o nosso corpo, tá? Então foca nisso, observa isso, os horários das refeições. Essa falta de comida não é sinalizada para nós só com fome. Por exemplo, às vezes eu não fico com fome, mas eu fico assim inquieta, desconfortável, eu sento para fazer uma coisa, eu não consigo ter concentração. Enquanto eu não paro para comer, eu não fico bem, não consigo dar continuidade àquilo dali. Então isso também é um sinal de que o seu corpo está precisando de comida, tá? Então se você tirar o carboidrato de manhã, ou mesmo se você não tomar café da manhã, ou se você não fizer a refeição no meio da manhã, quais são as possíveis manifestações da falta, das consequências da falta dessa comida? Fome, inquietação, vontade de comer doce. Sabe, as pessoas às vezes falam assim, depois do almoço eu preciso comer um doce, eu fico alucinada para comer um doce. Muitas vezes é a falta da refeição no meio da manhã que baixou a sua glicemia e o que você comeu no almoço não foi suficiente. O corpo precisa de um docinho, uma balinha, um chocolatinho, uma... Qual o nome daquele negócio amarelo? Paçoca. Então, observa isso. Um outro sinal também é fazer atividade física e diminuir a potência, o desempenho na atividade física também pode estar refletindo uma falta de alimento no horário que tinha que comer, tá? Então, a primeira orientação para controlar a fome é, de fato, você fazer as refeições nos horários que precisa fazer, porque o seu corpo vai te pedir isso. À tarde, então, é muito importante, porque como eu falei para vocês, 4 da tarde a gente tem um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. O estresse lá em cima, o cortisol lá em cima e um jejum, estresse e jejum são coisas que não combinam. Porque quando a gente entra em jejum, a gente estressa o nosso corpo. A gente aumenta a produção de cortisol. Eu não estou dizendo que fazer jejum prolongado não é bom, tá? Só que o jejum prolongado, que já é uma outra questão, seria uma outra live. Jejum prolongado, que é um jejum de mais de 12 horas, jejum de 16, 18 horas ou até mais que isso, é um jejum que precisa ser feito num corpo equilibrado. Um corpo que recebe antioxidantes, que tem uma rotina alimentar saudável, ou seja, não é para ser feito por uma pessoa que está começando a emagrecer. Você não deve começar o processo de emagrecimento pelo jejum prolongado, porque você vai estressar mais ainda o seu corpo. Você pode emagrecer? Sim, você pode. Mas você vai emagrecer porque você está simulando uma inanição no seu corpo. Está faltando comida e você vai emagrecer por causa daquilo. É como se você estivesse doente e você emagrece. Né? Isso daí é mais do que óbvio, né? Criança, tá doentinha, perdeu peso, menos apetite. Então você simula uma doença no seu corpo e você realmente vai perder peso. Só que você vai perder peso aos custos de massa muscular, vai ficar com o metabolismo mais lento, depois vai engordar de novo. Então já entra todo errado no processo. Mas não vou entrar em detalhe disso aqui, porque senão é uma live por cima de outra live. Aí, Dorinha, vamos acertar isso, filha. Então, os horários das refeições, muito importante, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, eu tô enrolado. Não inventa, gente. Todo mundo tem tempo quando quer que isso seja uma prioridade. Há um tempo atrás eu encontrei com uma aluna do Mood, que é meu método de emagrecimento. Ela emagreceu mais de 30 quilos. E aí eu encontrei com ela e ela falou assim, gente, eu vivia dizendo que eu não podia comer à tarde porque eu não tinha tempo, que ela é médica, e ela falou que eu estava cheia de paciente, o ambulatório cheio, eu não conseguia parar para comer. Hoje eu continuo trabalhando no mesmo lugar, atendo os mesmos pacientes, a mesma quantidade. Eu paro à tarde, faço meu lanche e quando chego à noite estou saciada e como pouco e come o que tem que comer,
tá? Então, é muito importante. Tia Márcia! Mexe nesse telefone aí, tia Márcia, que você vai me ouvir. Então, regular esses horários das refeições é muito importante. Você não necessariamente tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Por exemplo, como eu falei, eu posso tomar café da manhã 8h30, se eu for almoçar meio-dia e meio, 1h, 11h30, meio-dia eu posso comer alguma coisa, porque eu preciso dar uma aumentadinha no meu nível de glicose para depois comer a comida, tá? Então é você fazer o café da manhã, o meio da manhã se for necessário, o almoço, o lanche da tarde vai ser necessário para 99,5% das pessoas e a refeição da noite. A refeição da noite precisa ser uma refeição leve, de digestibilidade fácil. O que é uma refeição leve? Feijão, por exemplo, tem uma digestibilidade mais difícil, não é um bom alimento para consumir à noite. Se você tem hábito de jantar cedo, 6 da tarde, por exemplo, ok, mas se você bater um prato de arroz e feijão 8, 9 horas da noite não é legal. Então, à noite, uma proteína e vegetais que são antioxidantes, né, vão ajudar no processo de emagrecimento, de rejuvenescimento, de equilíbrio dos hormônios, fortalecer seu sistema imunológico, já vem um pacote completo, tá? Segunda coisa, para controlar a fome, muito importante, tá? Comer no grau de fome adequado. Por quê? Mesmo que você vá comer à tarde, como eu falei, comer no meio da manhã, como eu falei, você precisa comer no momento entre você estar saciado e com uma leve fome. O que a gente costuma fazer, que é padrão, a gente já faz sem nem perceber. Tô com uma fominha e tá tudo certo, vai deixando. Você tá ocupado, tá fazendo um monte de coisa, a fome vai aumentando. Aí você pensa, preciso parar para comer. E continua fazendo um monte de coisa. Na hora que você tá morrendo de fome, aí você para e come. O que é morrendo de fome? É só glicose lá embaixo. Aí você realmente vai precisar comer uma quantidade ou mais carboidrato do que era necessário se você tivesse comido na hora que tem que comer. As pessoas têm uma percepção errada das coisas no sentido assim, tô querendo emagrecer, então se ela comer antes e tá morrendo de fome, é como se ela estivesse comendo antes de precisar. Só que esse barato sai caro. Você economiza, porque na hora que você para comer, você come demais. Então precisa se habituar com essa sinalização. Tô bem, tô saciado, mas já tô com uma fominha. Aí você come, tá? Não espera estar nem com fome e muito menos morrendo de fome. Então existem 4 graus de fome: saciada, uma leve fome, né? Nem fome ainda, como se tivesse um espacinho assim no seu estômago, fome e faminta, passando mal, tremedeira, suando frio, quase tendo um treco, tá? Então, os horários são importantes e o grau de fome muito importante também. Depende. Se você não comer à tarde, Dorinha perguntou, não sei se está todo mundo vendo a pergunta dela aí. Mesmo sem fome, tem que comer à tarde? Se você não comer à tarde e à noite você fizer uma refeição leve, sem carboidrato e ficar bem, tudo bem, não precisa comer à tarde. Mas se você à noite precisar comer pão, tapioca, crepioca, arroz, macarrão, farofa, ou então você come uma refeição leve, mas depois você vai na cozinha, pega uma fruta, depois pega um iogurte, depois pega um chocolatinho, dá uma mordidinha no biscoito. Aí não. Aí o seu corpo tá sinalizando pra você assim, cara, tem coisa errada aí. Tá desequilibrado, tá? Então, a terceira coisa, então horários, grau de fome. Terceira coisa é qualidade da alimentação.
Quando a gente come alimentos ricos em carboidratos simples, que eu vou explicar o que é, o que acontece? A gente faz um pico de glicose, tem aquela descarga de glicose no nosso sangue. Esse pico de glicose faz com que o pâncreas tenha uma sinalização muito forte para produzir muita insulina. Aquele monte de insulina vai para o sangue e joga a glicose lá para baixo. Quando a glicose vai lá para baixo, como eu já falei para você, você tem fome e vontade de comer alguma coisa que te traga energia rápido, que normalmente é o carboidrato ou doce mesmo. Então você comeu um doce, sua glicose foi lá no alto, seu corpo liberou um monte de insulina, sua insulina jogou sua glicose lá para baixo. Quando sua glicose foi lá para baixo, você ficou com vontade de comer pão, biscoito, doce, bombom, o que for. Você come, sua glicose vai lá para cima, aí de novo, insulina, baixa a glicose. Então você fica assim, picos de glicose e de insulina o dia inteiro. Aí a pessoa fala assim, eu tenho fome o dia inteiro, eu adoro comer, toda hora eu quero comer carboidrato. Por quê? Porque você está comendo carboidrato simples. E aí isso leva a essa oscilação. A gente precisa ter uma glicemia linear. Pequenas oscilações muito próximas da linha basal, tanto de insulina quanto de glicose. Porque a insulina é um hormônio que faz depósito de gordura no nosso corpo. Quanto mais alta a insulina, mais gordura a gente vai ter. A gente precisa da insulina para tirar a glicose do sangue, mas se a gente não come muita glicose, não tem muita insulina. Se o nosso corpo está equilibrado, a glicose, a insulina consegue funcionar e dá tudo certo, tá? Então, o que são alimentos de índice glicêmico alto? Que são os alimentos capazes de jogar muita glicose intensamente no nosso sangue. Os doces, de uma forma geral, bombom, cocada, pão doce, que mais? Bala, jujuba, para aquelas formiguinhas com paladar infantil. Biscoito recheado, arroz, tapioca, pão, bolo, que mais? Salgadinho, todas essas fontes de carboidrato. Biscoito, água e sal, que vocês falam, é água e sal, parece até que mistura água e sal, água no copo com sal e vira biscoito. Enfim, todos esses alimentos têm um índice glicêmico alto, ou seja, vai comer glicose alta, glicose baixa, glicose alta, glicose baixa. Como que a gente resolve isso? Banana também tem um índice glicêmico alto. Então, como que a gente resolve isso? Com alguns alimentos a gente vai conseguir resolver, com outros alimentos a gente vai evitar mesmo. Um serenata de amor, você vai resolver como o índice glicêmico dele? Não comendo ele toda hora, tá? Um ovo de Páscoa recheado com doce de leite, como é o meu, não é para comer toda hora. E fazendo uma observação aqui, nós estamos em 10 de junho, nem abri meu ovo de Páscoa ainda, tá, gente? Enfim, então tem algumas coisas que a gente vai evitar, a gente vai comer eventualmente, a gente vai comer em ocasiões especiais, e outras fontes de carboidrato a gente consegue resolver o problema do índice glicêmico. Como? Com proteína, gordura ou fibra. Vou dar o exemplo da banana. Banana tem índice glicêmico alto. Se você no meio da manhã, 10 horas da manhã, pega uma banana, descasca a banana, come a banana, sua glicose vai lá em cima. Não tanto quanto um serenado de amor, um brownie, coisas do tipo, tá? Mas vai ter um pico de glicemia. Então, como que a gente resolve? Proteína, proteína, fibra ou gordura. Proteína, o que a gente pode usar junto com essa banana? Ovo, por exemplo, ovo cozido e a banana. Ou vamos pensar na banana e na tapioca. Você pode botar tapioca com ovo ou fazer a crepioca, porque o ovo tem gordura e tem proteína. Na banana, uma fonte de gordura, por exemplo, óleo de coco.
Uma fonte de fibra, aveia, chia, linhaça. O arroz tem índice glicêmico alto. Como que você diminui o índice glicêmico do arroz? Junto com o feijão, porque o feijão tem muita fibra. Ou com vegetais, né, com salada, que tem muita fibra. Ou com gordura, jogando azeite. E com a própria proteína da comida. Então, a comida do brasileiro é muito bem equilibrada. Tem proteína, carboidrato sem exceder o índice glicêmico, mesmo que seja com arroz branco. E a proteína tem de fonte animal, que é peixe, carne, ovo ou frango. E tem de origem vegetal, que é o feijão, ou lentilha, ou ervilha, ou grão de bico. E tem as fontes antioxidantes, que são os vegetais. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Tanto os vegetais cozidos quanto crus. A questão é a batata aipim-inhame, que tem uma quantidade de carboidrato muito alta. Então a gente orienta a comer ou arroz ou a batata. Ou diminuir o arroz e diminuir a batata. Por exemplo, se você comer 2 colheres de servir de arroz, você não vai comer 2 de arroz e mais a batata. Você pode comer 1 de arroz, 1 de batata. Equilibrou, beleza, tá? Então, a qualidade da alimentação ao longo do dia é muito importante para você não fazer picos de glicemia, porque os picos de glicemia vão te dar fome o dia inteiro. Uma necessidade normal do corpo, tá? Então, por exemplo, no meio da manhã, ao invés de você comer a banana, você pode comer alguma outra fruta que tenha mais fibra e não índice glicêmico tão alto. Qual outra fruta? Qualquer uma. Porque a banana é a fruta que tem o índice glicêmico mais alto. Existe carga glicêmica e índice glicêmico. Não vou entrar muito em detalhe para não confundir a cabeça de vocês, porque pode ser que algum de vocês fale, não, mas, sei lá, a melancia tem índice glicêmico mais alto. Sim, tem, mas a carga glicêmica da melancia é mais baixa. Então, se a gente pensar no impacto disso no corpo, a banana é muito pior do que a melancia, tá? Tô dando só uma informação adicional, porque pode ser que alguém tem uma parte da informação e fique confusa. Então, no meio da manhã, por exemplo, é legal a gente comer oleaginosas, que são castanha, noz, amêndoa, avelã, porque as oleaginosas têm gordura, tem fibra, tem muitos nutrientes bons, tem bastante selênio, que ajuda a equilibrar a função da tireoide, que é um órgão que determina muito como fica o nosso metabolismo. Oleaginosas com chocolate 70%, por exemplo. Você pode comprar o mix já pronto das oleaginosas, comprar o chocolate 70% separado e se for em aqueles redondinhos, esqueci como é que fala? Na cápsula não é bola, esqueci, enfim. Se for aqueles disquinhos de chocolate 70%, você já joga ali no mix. Se for a barra do chocolate 70%, você pica pequenininho e joga ali também misturado. E a dose são 2 colheres de sopa no meio da manhã, tá? Então, no meio da manhã você tem essa opção, tem a opção de alguma outra fruta. E ao longo do dia ir equilibrando isso daí. Por exemplo, às vezes a pessoa quer comer tapioca, ela acha, não, manteiga engorda. Não vou botar manteiga, vou comer tapioca pura. Mas a tapioca pura aumenta o índice glicêmico, desequilibra tudo. Se você passar manteiga, ou ricota, ou ovo, ou pasta de grão de bico, ou que mais? Pasta de amendoim. Tudo isso, por ser ou fonte de proteína, de gordura ou de fibra, vai diminuir o índice glicêmico. Beleza? Então, horários, grau de fome, qualidade da alimentação. E agora eu vou entrar aqui num quarto ponto, que é mais ligado à fome emocional, tá? Ao comer emocional. Tem algumas coisas ligadas a isso. Às vezes a pessoa fala assim, meu problema é que eu adoro comer. Quem acompanha as lives aqui já deve... Alba, que assiste toda semana, né, já deve estar cansado de ouvir isso. Não existe problema em gostar de comer. O problema é você não ter controle sobre o que você come.
Então, não tem problema nenhum você gostar de doce, gostar de pão, gostar de bolo. Outra coisa totalmente diferente é você não conseguir ficar sem o bolo, sem o pão, sem o doce todo dia, toda tarde. E você não encarar isso, né? Não olhar isso com clareza. Então tem alguns pontos. Um outro ponto é, a gente não precisa se mimar com isso. Por exemplo, se você vai ao shopping, você não tá podendo comprar uma roupa. Aí você olha uma roupa, você vai comprar e justifica, ai, mas é porque eu queria, ai, mas eu tô tão triste, ai, mas eu tô ansiosa, ai, mas eu tô não sei o quê. Então não tem problema nenhum você comprar roupa. O problema é você comprar quando não deve, comprar toda hora, não ter equilíbrio sobre isso, pensar assim, não posso e não conseguir, não frear aí nesse não posso. Então nós somos adultos. A gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de, ai, tô com vontade de comer, então eu tenho que comer. Nós não somos crianças. A gente não vai fazer tudo que a gente está com vontade de fazer. E muitas vezes a gente vai falar, tô com vontade de comer isso, ok, não vou comer, tá tudo certo. Não vou bater pezinho e chorar e porque eu não vou comer aquilo naquele momento. E para que isso fique uma coisa leve, aí é a virada de chave, o pulo do gato, tá? Por quê? Ok, você entende, eu não sou criança, eu não preciso me mimar, eu não preciso fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. Mas isso é chato, eu vou ficar me privando das coisas o tempo todo, eu vou ter que ficar dizendo não pra mim o tempo todo. Aí a gente precisa virar isso, porque você consegue fazer isso durante um tempo. Quando você tá com força de vontade para emagrecer, depois que essa fase inicial da força de vontade passa, você não consegue levar por muito tempo. Então você precisa virar uma chavinha na sua cabeça. Botar um outro modus operandi de funcionar. Até me lembrei de uma coisa aqui. Sabe o 220 e o 110? Aqueles aparelhos bivolt que você vira a chavinha para um lado, tá no 210. Vira a chavinha para o outro, vai pro 220 ou 110. Você precisa virar essa chave. E a chave vira para qual lado? Ao invés de você pensar na culpa, na privação, do não, isso não pode, isso não devo, não vou fazer, vou resistir a isso. Tá vendo como todas essas falas estão todas de um mesmo lado? Só emoção negativa. Não posso, não devo, vou conseguir resistir, não vou fazer, isso não é bom pra mim, só não. Você tem que pensar um monte de coisa ruim. Depois que você pensa esse monte de coisa ruim, você tenta se afastar disso daí pra você conseguir fazer. Óbvio que isso tudo roda dentro da sua mente de uma forma muito instantânea, em milésimos de fração de segundos. Mas você precisa passar por esse caminho. Primeiro eu penso que isso é ruim, depois eu me convenço de que eu tenho que me afastar disso. Só que aquilo é bom, o bolo é bom, o doce é bom, o pão é bom, a pizza é boa. Então você não consegue contar essa conversa fiada para sua mente durante muito tempo. Então esse caminho aqui do não, da privação, do eu vou conseguir, força, foco e fé, eu preciso entrar no vestido, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, sabe? Todo esse pacote de coisas negativas não vão funcionar por muito tempo. Você precisa vir para esse outro lado, que é você encher a sua cabeça de coisas positivas o tempo todo, desde a hora que você acorda. Você acordou, abriu o olho, tá lá se espreguiçando, você já tem plaft. Porque veja bem, a nossa mente é vazia. Os pensamentos vão, quantas coisas você não quer pensar, você não quer lembrar, você não quer imaginar, e vem. Por que que vem? Porque tá vazia. Se você ocupar a sua mente com outro pensamento, não tem espaço para aquele. Por exemplo, essas músicas chiclete.
Fica aquela música, vem, senta novinha. Você fala, meu Deus, que música horrorosa, essa música tá na minha cabeça. Você passou na rua, ouviu aquilo e aquilo ficou na sua cabeça. E você não quer lembrar daquilo, daqui a pouco tá um negócio novo na sua cabeça. Senta novinha. Qual é a maneira de você tirar isso da sua mente? É você botar outra. Ou você vai começar a cantar uma outra música, ou você vai começar a pensar numa outra coisa. Por exemplo, uma situação que você está imaginando que pode ter acontecido uma coisa ruim. Você fica pensando naquilo e fala, não vou pensar nisso não. Se Deus quiser não é isso não. Notícia ruim chegar logo. Não vou pensar nisso não. Não, você tem que ocupar isso com uma coisa boa. Se você não quer comer bolo, não adianta você ficar... Não vou comer o bolo, não vou comer o bolo, eu vou resistir ao chocolate. Quanto mais você fala sobre isso, mais você pensa naquilo como uma coisa ruim e pensa que você precisa passar privação, que você pensa que associa emagrecimento a coisa ruim. Emagrecer é difícil, emagrecer é chato. E a sua mente vai só te afastando daquilo dali. Por isso, tantos milhares de pessoas começam a emagrecer, engorda de novo, emagrece, engorda de novo. Por que uma pessoa emagrece e depois engorda de novo? Porque enquanto ela estava emagrecendo, ela estava tendo um comportamento. Depois que ela começou a engordar, ela começou a ter um outro comportamento. Ela se comportou de uma forma que levava ela para o emagrecimento. Quando ela para de se comportar daquela forma, ela ganha peso. Então, sempre é sobre a forma de se comportar. Então, para você ter isso daqui, esse outro lado, de uma forma muito fácil, muito simples, muito natural, é você começar a alimentar a sua mente da mesma forma que você fala. Faça atividade física na força do ódio, eu não gosto de atividade física, mas tem que fazer, né? Tô indo, né? Contrário. O exercício fortalece a minha musculatura, fortalece meus ossos. Quando eu me exercito, eu perco gordura. Não importa se você tá vendo, porque você não vai perder gordura em 3 dias. Às vezes nem um mês de forma perceptível. Você tá perdendo, seu corpo tá se movimentando metabolicamente, mas você não viu ainda isso. Mas está acontecendo. Então você começa a afirmar tudo isso aqui desse outro lado. Vem uma coisa aqui na minha cabeça, gente, é meio dura, mas eu vou dizer pra vocês acordarem, tá? Entenderem isso. Quando uma pessoa infarta, ou quando uma pessoa tem um AVC, a pessoa tá lá. Vou dar um exemplo ruim da minha vida, que é meu pai. Meu pai infartou num dia assim, ploft, do nada. Acordou, infartou. Eu não tava vendo. Ele não tava vendo, ninguém tava vendo. Mas as coisas estavam ali se movimentando. Um dia, ploft, acabou. É um momento, um segundo, acabou. Só que aquele um momento, um segundo era algo que estava sendo construído ou desconstruído dentro dele há um tempo. E pro lado positivo é a mesma coisa. Pensa que as coisas estão acontecendo dentro de você quando você faz as coisas da forma correta. Quando você mastiga bem, quando você bebe água, quando você dorme bem. Quando você escolhe comer mais frutas, comer mais verduras e legumes. Quando você tira o glúten do excesso, não necessariamente tirar o glúten todos os dias. Quando você opta por um chocolate 70% e não por um Serenade de Amor, um Kit Kat. Então, você precisa alimentar a sua mente desse lado aqui. Eu tô fazendo bem pro meu corpo, eu vou chegar a 90 anos cheio de energia, eu vou conseguir colocar salto até 50 anos para quem isso é importante. Porque o que acontece, gente? A gente está vivendo muito limitado e as pessoas estão achando isso muito natural. Eu tenho 49 anos, há uns 15 dias mais ou menos eu fui numa festa com um salto alto. 4 pessoas vieram falar comigo assim, nossa, eu não sei como você consegue andar nesse salto. Eu não consigo mais usar salto. E toda vez, aí eu já reparei, toda vez que eu boto esse sapato que nem é tão alto assim, é um salto normal. As pessoas falam, nossa, olha o saltão dela. A pessoa não consegue andar num salto alto, gente. Com 50 anos, com 60, o que ela não vai estar conseguindo fazer? Com 70, ela não está conseguindo levantar da cadeira sozinha. E ela tá achando tudo muito normal.
Então, o que vai acontecer com 50, com 60, com 70 é algo que está sendo construído agora. Então, alimenta na sua cabeça todos os dias, desde a hora que você acorda, que você tem prazer em se alimentar bem, que os alimentos saudáveis são gostosos, que você pode se alimentar com sabor, com alegria mesmo, as coisas que fazem bem pra você. Porque observa só se todas essas frases que eu tô falando, do lado contrário existe. Né? As pessoas fazem meme falando assim, é gostoso, cospe porque engorda. Mas isso não é verdade. Tem um monte de coisas, muitas coisas deliciosas que fazem muito bem pro nosso corpo. Então, começa a alimentar esse lado. Porque quando você alimenta esse lado, você associa o que você está fazendo a algo que te dá prazer, que é bom para você, que você curte, que você faz por amor ao seu corpo e não na força do ódio, como é desse lado aqui. Não por medo, não porque não quer ser criticada. Substitui todos esses pensamentos daqui por esse daqui. Alegria, prazer, satisfação, leveza, organização, porque vocês gostam de falar, eu não sou organizada, eu não sou disciplinada, eu não consigo fazer isso. Às vezes a pessoa fala isso também porque ela quer sair de uma desorganização total para ficar pesando comida, fazendo marmitinha, fazendo não sei o que, ela quer sair do 0 pro 100. Se você começar a organizar seu lanche da tarde, que você não fazia antes, já tá de boa. Organiza seu lanche da tarde. Isso entrou num processo natural, entrou na sua rotina, você está fazendo sempre, todo dia, bonitinho. Eventualmente falha, mas já está ali rodando no automático, beleza, aí agora você vai para outra coisa. Porque como as pessoas querem resultado muito imediato, elas querem fazer as coisas, 10 coisas ao mesmo tempo, para ver se o resultado vem mais rápido. Só que 10 coisas ao mesmo tempo você consegue fazer uma semana, 2, 3, depois você larga tudo. Então enche aqui, ó, desse lado. Eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu vou conseguir dar conta disso. Eu gosto de beber água, a água me faz muito bem. Eu não gosto do gosto da água. Eu engulo água, não tem nenhum prazer. Qual o prazer? Não tem gosto de nada, gente. Eu mastigo um alface, qual é o prazer que eu tenho de mastigar um alface? Comer e falar, nossa, que delícia! Delícia é o doce de leite. É o bolo de chocolate da minha mãe. Mas eu amo comer o alface, que não tem gosto de nada. Eu amo comer água, beber água, porque nessa atitude, na pontinha do iceberg, vem por baixo tudo que eu já alimento a minha mente todo dia, de que eu sinto prazer em ter jovialidade, ter vitalidade, estar cuidando da minha saúde. Eu afirmo para minha mente todos os dias, eu como para saciar minha fome, ter prazer, saúde, vitalidade e pesar 60 quilos, que é o peso que eu gosto de ter. Então, todos os dias eu falo isso pra minha mente. Então, assim, minha mente se comporta de acordo com o comando que eu dou pra ela. Eu adoro fazer musculação, embora eu tenha horror a pegar peso. Só que eu nem penso no peso. Eu só penso nos benefícios que eu tenho com a musculação. Hoje eu acordei com uma preguiça. Ontem eu fui dormir muito tarde. E aqui tá um tempinho, assim, chuvoso, aquela coisa, assim, chamando cama, cama, cama. Eu pulei da cama e teve aquela fração de segundo que eu falei assim, vou voltar e vou dormir mais. Eu já tinha saído da cama. Mas eu não consigo nem dizer pra você qual foi o momento que eu desisti de voltar pra cama e mudei minha roupa para ir pra atividade física. Porque já tá tão automático na minha cabeça que eu pulei desse pensamento pra essa ação sem raciocinar. Igual quando você tá com a chave na mão, depois você fica, gente, onde que eu botei a chave? Sabe aquela lacuna entre a chave que tá na sua mão e depois você, aonde eu botei essa chave? Você nem raciocinou? Seu consciente estava totalmente fora? Foi tipo isso de manhã. Primeiro eu pensei, vou voltar pra caminha. E quando eu vi, eu já tava mudando a roupa para ir pra atividade física. Por quê? Porque eu só alimento minha mente disso daqui. Porque embora eu seja nutricionista, eu
gosto de dormir, eu não tenho sede, eu gosto de doce, eu gosto de massa, tudo igual a você, gente. Eu gosto de pizza, hambúrguer, batata frita, e eu como todas essas coisas, mas eu tenho controle total sobre isso. Eu como na hora que eu quero, e não é porque eu sou disciplinada, não é porque eu sou nutricionista, é porque eu sei como usar a minha mente a favor do que eu quero. E isso daí serve para emagrecimento, para cuidado com a saúde, com o corpo e para qualquer outra coisa. A gente precisa usar esse ladinho da nossa mente, porque a nossa mente trabalha dentro de um modelo mental. Não adianta você ter um modelo mental e querer enfiar um comportamento totalmente fora do seu contexto. Não adianta. Você precisa mudar a forma como a sua mente encara aquilo dali. O Einstein disse que não tem como a gente resolver um problema com o mesmo modelo mental onde esse problema foi criado. Então, primeiro você muda a sua mente, a sua forma de perceber as coisas, como você encaixa esse processo de emagrecimento, a sua rotina alimentar, para depois as coisas fluírem de forma definitiva. E veja bem, eu não estou aqui falando de dieta. Eu não ensino sobre emagrecimento para colocar um vestido daqui a 15 dias. Eu ensino sobre mudança para que você mude o seu comportamento alimentar e você emagreça de forma definitiva. O que eu ensino é deixar a comida, o peso, deixar de ser um problema para você. Eu não quero que você fique pensando sobre isso. Eu quero que isso entre no automático, como eu vejo acontecer com as minhas alunas do meu método de emagrecimento. Entrou no automático. Eu simplesmente vivo a minha vida, faço o que eu tenho que fazer e a mudança na alimentação entrou no contexto. Eu, há uns 3 dias atrás, sei lá, semana passada, quinta ou sexta, não me lembro, uma aluna do Mood, do ano passado, mandou uma mensagem falando: tô tão feliz, emagreci 20 quilos e não engordei mais. E ela tá passando por uma questão pessoal, familiar e tal, super complicada. E antes ela faria o quê? Ia descontar todas as emoções na comida. Agora ela tá passando pelo problema, ou seja, a gente não tem controle do que tá acontecendo do meio externo. A única coisa que a gente controla é a forma como a gente reage àquilo. E óbvio, se você tá tendo um grande problema, se suas emoções estão completamente mexidas, você não vai ter força de vontade para ficar pensando em emagrecer. Isso tem que estar no automático. Tem que ser fácil, tem que ser leve para você, senão não vai rolar, tá? Vejam se vocês querem perguntar alguma coisa, porque eu vou finalizando por aqui, tá? Quinta-feira eu não vou fazer live, porque é dia dos namorados, eu acho que vocês vão estar engatilhados aí com os namorados, com os maridos de vocês, e eu não quero gerar esse compromisso, né, com vocês. Eu não vou estar engatilhada na quinta-feira, porque não moramos na mesma cidade, vou estar por aqui, mas eu vou não fazer na quinta, porque eu acho que não vai ser legal, tá? Então, Enilce, Flau, Cláudia, Cida, vamos lá, ver se vocês querem fazer alguma pergunta. Se não quiserem, vou encerrar por aqui, tá? Toda terça e quinta, 19h30, temos live sobre algum tema ligado a emagrecimento, a mudança de mentalidade, e eu vou criando essa forma diferente de pensar em vocês, porque eu sou cristã, boa parte das pessoas que me seguem também são, que acompanham meu conteúdo, e a Bíblia diz que a gente faz parte de um povo separado. A Bíblia diz que nós não devemos entrar na forma do mundo. Então as pessoas por aí estão ensinando o emagrecimento de uma forma totalmente errada. Então provavelmente você vai ouvir coisas aqui que você não ouve lá fora, que é muito diferente do que as pessoas estão fazendo, falando. Vou contar uma história aqui pra vocês antes de terminar. Hoje eu fui ao salão, aí a moça que tava fazendo lá um negócio no meu cabelo falou assim: vou te falar uma coisa, acho que você vai brigar.
Diga. Comprei um negócio para emagrecer. Eu falei, primeiro compra, né? Depois fala. Diz que é natural. Aí eu falei, não, isso eu já sabia, claro, né? Porque tudo é natural. Natural. Emagrece 1 quilo por dia. Eu falei, nossa, mas muito natural. Naturalíssimo. Aí ela falou, me mostrou a foto do negócio. Aí tinha café, Sene, que é pra o intestino funcionar melhor, algumas outras coisas lá que eu não me lembro. Eu falei, nossa, gente, mas certamente. Picolinado de cromo, qualquer pessoa que consome isso daqui, cromo, café, vai emagrecer 1 quilo por dia. Óbvio. E aí o que ela falou? Isso daqui me dá uma energia, eu não durmo direito, mas eu fico cheia de energia durante o dia. Porque antes, quando eu não dormia direito, eu ficava acabado, mas agora eu tô cheia de energia. Eu falei, você tá achando isso que é a maior vantagem da sua vida? Ela falou, sim, não fico acordada a noite toda, mas eu também não relaxo naquele sono, eu fico dormindo, acordando, dormindo, acordando. Eu falei, gente, vocês não são certinhos da cabeça não, né? A mulherada do salão, todos usando isso daí. Eu falei, gente, vamos pensar, ponto por ponto. Primeiro, você tá tomando um produto natural, né? Você que quer achar que é natural, que existe uma coisa que ninguém conhece, natural, que faz uma pessoa emagrecer 1 quilo por dia. A pessoa tomar 10 dias vai emagrecer 10 quilos, é natural. Ok. Você não sabe nem o que tem aqui dentro pra tá te fazendo emagrecer 1 quilo por dia. Você não tem nenhuma noção do impacto que isso vai gerar no seu corpo. Se vai gerar uma disfunção na sua tireoide, se vai gerar uma arritmia cardíaca, se vai gerar uma trombose. Eu já vi paciente não, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa da minha família, fez uma medicação para emagrecer, a medicação fazia um hipertireoidismo, gerava uma hiperfunção da tireoide, e aí por causa disso a pessoa emagrecia e o cara teve uma trombose, ficou hospitalizado não sei quanto tempo. Enfim, eu falei, você não tem a menor ideia do que isso vai gerar no seu corpo, aí você vai tomar, pagando o preço desse ponto de interrogação do que pode acontecer na sua vida, aí você vai tomar, vai emagrecer. Quando você parar de tomar, você ganha peso de novo. E pra você tá tudo ok. Aí você não dorme direito, você não relaxa, seu corpo não refaz os mecanismos importantes para ele, seu sistema imunológico fica comprometido, seus hormônios do cortisol fica comprometido, vai gerando uma bagunça em todos os outros hormônios e você tá achando lindo. Você não dormir direito e durante o dia você ficar cheio de energia. Querida? Aí ela falou, aí a outra falando com ela, tá lavando lá o cabelo, tá vendo a outra. E aí? Como é que você tá lá? A calça já tá mais folgada. A outra falou, de vez em quando a gente dá assim uma sensaçãozinha de desmaio, né? Parece que a gente vai desmaiar, mas depois melhora. Eu nem entro. Se ela não tivesse perguntado minha opinião, eu não ia falar nada. Eu falei pra ela, olha só, eu tenho 25 anos de formada. 25. Em 25 anos, quantas vezes você acha que eu já ouvi falar desse produto, ou desse, ou desse, ou desse, ou desse, ou dessa mágica agora? Quantos produtos? Então, gente, não existe milagre. Existe uma soberania sobre o nosso corpo, né? Deus criou o nosso corpo funcionando de determinada forma, e à medida que a gente respeita essa forma como o corpo foi criado, tudo vai ficar bem. Se uma pessoa quer emagrecer, mas ela não tá nem aí para o que tá acontecendo com o sistema imunológico dela, se ele tá frágil, se ele vai gerar uma doença autoimune, se ele vai gerar uma doença inflamatória importante, se ele vai não conseguir proteger o corpo dela de um câncer. Se pra ela tá tudo bem, ok, mas não é aqui. Não é comigo que essa pessoa vai encontrar nenhum tipo de orientação. Eu sou uma profissional de saúde, tô falando por mim e por outros nutricionistas, obviamente, né? A gente faz faculdade, a gente faz um juramento, a gente tem um compromisso com o nosso nome, com o que a palavra que sai da nossa boca tá gerando na vida das pessoas. E, obviamente, eu não vou gerar um emagrecimento às custas de uma doença. Ou você emagrece e fica mais saudável, ou você não vai nem pra lá nem pra cá. Porque eu não posso gerar um problema para resolver outro, não é? Mas vocês vão
ouvir de tudo por aí. Então aqui mesmo é para quem quer emagrecer ganhando saúde e aprender a emagrecer de forma leve e definitiva, tá? Agora eu vou terminar por aqui. Terça-feira, dia dos namorados, vou liberar vocês pra vocês ficarem namorando. E terça não, gente, quinta. E terça-feira que vem estaremos aqui de novo, tá bom? Beijos pra vocês. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Que bom, Dorinha, que você adorou. Terça-feira que vem te espero aqui de novo, tá? Beijos. Tchau, tchau.